Você já acordou com uma inquietação inexplicável? Já sentiu que algo dentro de você está sendo preparado, mesmo sem saber para quê? Você caminha pela casa, pela rua, pelo trabalho, e lá dentro há um peso no espírito, um sussurrar no silêncio da noite, como se algo estivesse se movendo por baixo da superfície da sua vida. Essas perguntas não são só curiosidade retórica, são portas que se entreabrem para aquilo que Deus pode estar fazendo em silêncio dentro de você. Talvez nos últimos dias, as estradas de sua vida tenham começado a se desfazer sob seus pés. Planejamentos que não deram certo, sonhos que mudaram de forma, portas que bateram sem explicação. Talvez você tenha ouvido o barulho metálico de uma porta que se fecha e, junto com isso, sentiu um vazio, uma ansiedade leve ou uma sensação de que a sua rotina já não sustenta quem você é por dentro. Às vezes, é um sonho que perdeu cor. Outras vezes, é apenas a sensação constante de que algo não se encaixa. Você não está sozinho nesse terreno de incerteza. Muitos passam por essa estação pensando que falharam, quando, na verdade, algo novo está sendo colocado. E se essa angústia não for um erro, mas o sopro de um chamado? E se, por trás da sensação de perda e desconforto, o Espírito Santo estiver preparando você para algo maior do que suas circunstâncias atuais? O que parece ruína, muitas vezes, é solo arado. O que parece silêncio pode ser o Senhor afinando o seu coração. Em vez de ver a inquietação como sinal de derrota, e se você a visse como um convite divino, uma chamada suave para sair da acomodação e se posicionar para o propósito que ele tem, quando mudamos a lente, o medo se transforma em expectativa. Hoje quero compartilhar com você um segredo que tem sido confirmado por muitas vidas e pela palavra. Existem sinais suaves que o Espírito Santo usa para preparar quem ele quer enviar. São como pegadas na areia. Não são chamativas, mas ficam marcadas para quem está atento. Nem sempre vêm como voz estrondosa. Muitas vezes chegam como detalhes pequenos e consistentes. Uma fome que não se explica, portas que se fecham ao mesmo tempo, encontros que parecem casualidade e, acima de tudo, um chamado interior que não pode ser ignorado. Eu vou revelar sinais claros e práticos para você discernir quando o Espírito está te preparando. Vou trazer histórias bíblicas que iluminam cada sinal, exemplos de vidas reais que foram moldadas nessas estações e passos práticos para responder com fé. Não é teoria vazia. É um mapa para quem deseja caminhar com Deus de forma intencional. Se você prestar atenção, cada sensação, cada perda e cada encontro pode passar a fazer sentido dentro de um desenho maior. Para você saber o que esperar, falaremos sobre a inquietação interior que desperta movimento, sobre portas que se fecham e rearranjos providenciais, sobre a fome por intimidade e oração, sobre provas que refinam caráter e habilidades e sobre encontros e sinais visíveis que confirmam o caminho. Cada um desses pontos aponta para um propósito maior e juntos formam um rumo para a sua vida. Não vou apenas descrever, vou também mostrar como responder em prática, com passos simples de fé que você pode começar a dar hoje. Agora, faço um convite prático e simples. Escreva nos comentários a frase "Paz em Cristo" e também de qual cidade você está me assistindo. Esse pequeno gesto é um ato de fé e de comunidade. É um reconhecimento público de que você está presente e quer ser alcançado. Mais do que números, quero ver rostos e histórias. Quero que este seja um espaço onde pessoas se conectam e se encorajam mutuamente. Se puder, escreva também uma palavra curta sobre como você tem sentido essa inquietação. Assim já começamos a construir solidariedade. Se você ficar comigo até o fim deste conteúdo, prometo que sairá com mais clareza, coragem e um mapa interior para seguir adiante. Não é promessa vaga, é compromisso pastoral. Quero que você saia sentindo que tem ferramentas para discernir a voz de Deus e coragem para responder.
Sua vida não está caótica por acaso. Há um processo divino que pode ser compreendido e acompanhado. Respire fundo comigo. Sinta o ar entrando, o peito se abrindo e permita que a ansiedade diminua por alguns segundos. Vamos abrir o coração para ouvir o que ele tem sussurrado. Em seguida, vamos aprofundar, devagar, com cuidado e fé, para que você reconheça cada sinal e saiba exatamente como responder. Feche os olhos por um instante, se for seguro fazê-lo, e permita que o corpo desacelere. Inspire profundamente pelo nariz, enchendo os pulmões como quem recolhe uma vela para o vento. Segure por um momento. 1, 2, 3, e solte devagar, como se aliviando um fardo que esteve nos ombros. Repita mais 2 vezes. Respire. Pause 3 segundos. Sinta os ombros caírem, o ritmo do coração acalmar. Aqui, neste pequeno espaço de silêncio, podemos ouvir melhor as coisas que, no barulho do dia, passam despercebidas. Imagine agora um marinheiro no convés ao amanhecer. Ele não vê o porto além do nevoeiro, não conhece as curvas da costa que ainda não vêm ao seu alcance. Mas ele percebe uma ligeira mudança no vento, uma direção diferente nas folhas do mar, uma promessa de corrente que carrega mais do que simples brisa. O marinheiro ajusta as velas, não com pânico, mas com atenção serena. Ele confia no conhecimento do corpo ante os sinais sutis do tempo. Do mesmo modo, há tempos em que o espírito fala de forma tão delicada que só um coração atento percebe. Uma mudança de sopro, uma inclinação de vontade, um chamado que começa como um sussurro. Quero que você me permita caminhar ao seu lado neste trecho. Não venho apontando dedos nem declarando verdades impositivas. Sou alguém que peregrina junto, que traz testemunhos, que oferece mapas e não leis rígidas. Se hoje você traz dúvidas, feridas, esperanças tímidas, tudo isso cabe aqui. Minha postura é a do amigo fiel, do pastor que segura a sua mão enquanto você aprende a reconhecer pegadas na areia. Não para julgar onde andou, mas para mostrar onde o caminho aponta. E com humildade, trago também uma autoridade que não é minha, mas da história que nos precede. Assim como em Gênesis, Deus operou silenciosamente na vida de José, sonhos e portas que se fecharam, até que tudo se alinhou para um propósito maior. E como em Atos, o mover de Deus foi muitas vezes sutil antes de se tornar manifesto na vida de Paulo. Aprendemos que Deus prepara em silêncio e age em tempo certo. Não é sermão, é observação. O Espírito tem uma maneira paciente e sábia de moldar o íntimo antes de revelar o visível. Hoje eu prometi algo simples e prático. Ao final deste conteúdo, você terá 5 sinais claros para observar e passos concretos para responder a cada um deles. Não é teoria vazia, são indicadores que você poderá notar na sua vida cotidiana, no peito, nas decisões, nas portas que se abrem ou se fecham. Vamos seguir numa ordem que respeita o ritmo do descobrir. Primeiro o que é mais íntimo e sutil, depois aquilo que se manifesta externamente. Peço que me acompanhe com atenção. O conteúdo é progressivo. Se você pular etapas, pode perder a textura do processo. Então, mais que ouvir, convide o espírito de discernimento a estar presente. Se você já escreveu nos comentários "Paz em Cristo", obrigado por esse gesto de fé, é um primeiro passo concreto para se conectar com esta comunidade. Esse pequeno ato me diz que você está disposto a participar e a receber. Se ainda não escreveu, sinta-se à vontade. Não é obrigatório para o que vem agora, mas ajuda a criar esse laço de coragem pública que muitas vezes precisamos para avançar. Abra seu coração. Deixe a defensiva de lado por alguns minutos. Sei que a vida pode ensinar suspeitas e muros. Aqui proponho que você abaixe esses muros. Há espaço seguro neste momento para vergonha, para dúvidas, para fragilidade e, acima de tudo, a esperança. O que você sente de inquietante pode ser justamente a mão que te empurra gentilmente para um caminho mais alinhado com seu propósito divino.
Este caminho exige atenção e coragem, porque o que vamos explorar não é apenas emocional, é espiritual e prático. Prepare-se para reconhecer padrões súbitos, pequenas inquietações que parecem insignificantes, portas que se fecham, uma fome de intimidade que cresce, provas e, finalmente, confirmações externas. Cada sinal tem sua língua própria e juntos eles costuram um mapa interior. Agora, com o corpo mais calmo e o espírito mais receptivo, vamos descer passo a passo até a fonte desses sinais. Começamos pelo mais sutil e íntimo, aquilo que, muitas vezes, bate primeiro no peito antes de se manifestar em palavras ou eventos. Respire mais uma vez comigo e abra-se para ouvir. Há um primeiro sinal que quase sempre chega em silêncio, como uma brisa que passa e muda a direção das velas antes mesmo do marinheiro perceber. A inquietação interior. É aquela sensação contínua de que algo não se encaixa, onde os sonhos perderam cor. As manhãs ficaram monótonas e a rotina que antes sustentava agora parece insuficiente. O coração acorda cansado. Os projetos de ontem não despertam mais alegria. Você olha ao redor e sente que a vida está pedindo outra forma. Não confunda inquietação com fracasso. É muitas vezes o primeiro sopro do espírito. Pense em José. Ainda jovem, ele teve sonhos que o incomodaram. Imagens de destaque, de família se curvando diante dele. Em vez de acalmar, os sonhos o seguiram. Foram esses sinais internos, a convicção, a visão que não se apagava, que o colocaram em movimento, mesmo quando a rota parecia absurda. José foi lançado no poço, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Cada etapa foi uma dor, mas cada uma também foi parte do ajuste de rota até o trono do Egito. O sonho que o incomodava não era vaidade, era preparação. Gênesis 37, 39 e 41 nos mostra que aquilo que nos perturba pode ser exatamente o motor que nos tira do lugar comum rumo ao propósito. Não é preciso um relato bíblico para reconhecer esse sussurro em carne e osso. Conheço a história de uma missionária que, em meio ao conforto de uma vida urbana segura, começou a sentir um incômodo sutil. As horas livres já não saciavam, os cultos já não preenchiam tudo. Em vez de negar, ela ouviu. Arrumou as malas, deixou a rotina confortável e foi para um campo onde a sua aflição se tornou serviço e alegria. Da mesma forma, lembro de um técnico de manutenção que, acostumado com estabilidade financeira, começou a sentir que sua habilidade de consertar coisas não preenchia a alma. Ele trocou a carreira remunerada por trabalho comunitário, descobrindo que sua competência havia sido um treino para servir em contextos de necessidade. Essas histórias não são exceção. São mapas que espelham a sua possível jornada. Espiritualmente, a inquietação frequentemente representa um desalinhamento entre a alma e a vocação. O espírito não gosta de comodidade que anestesia. Ele sussurra até que algo dentro de nós se mova. A inquietação é, portanto, um empurrão amoroso. Um redirecionamento antes que o desgaste se torne derrota. Quando o coração insiste em não se contentar, ele está nos convidando a corrigir o rumo, a ajustar o leme com coragem e humildade. Como saber que essa inquietação é sinal e não apenas mau humor? Observe indicadores concretos, sonhos recorrentes. Não apenas os noturnos, mas imagens e ideias que voltam ao pensamento ao longo do dia. Insatisfação persistente no trabalho, mesmo quando o salário e as condições parecem boas. Relacionamentos que não nutrem, mas drenam. Tarefas que você faz mecanicamente, sem paixão. Preste atenção também a pequenas inspirações. Uma vontade de estudar algo novo, uma atração por servir em áreas diferentes, ou uma sensação de incompletude que não some com entretenimentos. E agora, passos práticos que você pode começar a fazer hoje. Primeiro, journaling.
Escreva diariamente. Comece com perguntas simples. O que me trouxe alegria esta semana? O que me deixou inquieto? Que sonhos não consigo esquecer? Anote imagens, palavras, pessoas que surgem com frequência. Muitas vezes, o padrão aparece no papel antes de ficar claro no coração. Segundo, oração pedindo clareza. Não precisa ser discurso longo, pode ser uma súplica sincera. Senhor, mostra-me onde meu coração não está alinhado com o teu. Dá-me clareza para ver o que preciso mudar. Peça sinais práticos, portas que se abrem, paz ao decidir, conselhos confirmadores. Terceiro, consulte um mentor espiritual, alguém mais maduro que possa ouvir sem pressa, que conheça as Escrituras e que vá orar com você. Pergunte: você vê onde estou desperdiçando vida? Que dons você nota? Onde vê portas abertas ou fechadas para mim? Um mentor não dá ordens, mas ajuda a traduzir inquietação em direção. Há práticas concretas de curto prazo. Reserve 10 minutos pela manhã para escrever um trecho do seu dia interior. Escolha uma passagem bíblica curta e leia com oração. Peça a um amigo cristão para orar contigo uma vez por semana. Estabeleça uma pequena ação experimental, um curso, um voluntariado de fim de semana para testar o desejo. Não avance só nos sentimentos, traduza a inquietação em experimentos práticos de fé. E enquanto você pratica, repita esta pequena afirmação como mantras para o coração. Não ignore, não minimize, confie. Não ignore, não minimize, confie. Essas palavras são um lembrete amoroso para não enterrar o chamado por medo nem inflá-lo por ansiedade. Confie no tempo de Deus, mas não seja passivo. Escute e haja com passos pequenos e corajosos. Imagine uma sirene suave tocando no casco de um navio que se aproxima de uma rocha escondida. Não é um alarme de pânico, é um aviso amoroso para mudar a rota antes que o dano aconteça. Assim é a inquietação, uma sirene que o Espírito usa para evitar naufrágio e guiar para águas mais seguras. Se você responder cedo, poderá redirecionar com menos dor e mais sabedoria. Se essa inquietação persiste, você pode começar a ver portas se fechando ao seu redor. O próximo sinal. Há momentos em que a vida parece fechar portas uma após a outra. Emprego que termina, uma amizade que se desfaz, sonhos que desbotam. A primeira coisa que precisamos ouvir, com calma e ternura, é esta verdade simples. Quando algo fecha, é possível que o Espírito esteja abrindo espaço para algo maior. Não se trata de uma rejeição definitiva, mas de um redirecionamento providencial. O fechamento é parte do trabalho de Deus para reorganizar nossa estrada, liberando o solo onde Ele quer plantar algo novo. Pense em Moisés. Ele nasceu em posição de privilégio no palácio do faraó. Depois viveu como um príncipe. E em seguida, as portas que lhe pareciam sólidas se fecharam. A fuga para o deserto, o exílio da sua identidade anterior, o silêncio aparente de Deus por anos. No entanto, foi justamente nessa terra árida, depois das portas que se fecharam, que Deus o encontrou na sarça ardente e lhe deu um chamado maior: libertar um povo. As portas que se fecharam não foram o fim da história de Moisés. Foram a poda que preparou seu coração e sua história para o propósito que vinha. No cotidiano, vemos isso em histórias simples e poderosas. Lembro-me de uma irmã que, após ser demitida, sentiu primeiro pânico e humilhação. Dias depois, o mesmo coração ferido foi levado a servir em um ministério de rua, um lugar onde ela descobriu dons que jamais usaria em seu antigo emprego. O que parecia perda tornou-se caminho para a vocação. Outro exemplo é o término de um relacionamento que, por doloroso que tenha sido, criou espaço para que alguém percebesse uma direção missionária ou uma nova chamada familiar ou vocacional que não cabia mais na vida anterior. Espiritualmente, podemos entender esses fechamentos como poda.
Deus corta para promover crescimento. Assim como o agricultor que poda ramos para que a árvore traga melhores frutos, o Espírito corta relações, oportunidades e estruturas que estariam no caminho do propósito que ele deseja cultivar. Esse corte dói, é legítimo chorar, mas o sentido maior é restaurador. Das cinzas do que se foi, o terreno do coração fica mais fértil para algo novo. Como reagir a essas portas que se fecham? Há passos concretos que protegem a alma e permitem que o Espírito trabalhe em nós. Não se agarre. Quando uma porta fecha, o impulso natural é empurrar até arrebentar a maçaneta. Em vez disso, respire, recue e permita o luto. Agarrar-se muitas vezes atrasa o reordenar que Deus quer operar. Discernir em oração. Peça ao Espírito clareza, não respostas apressadas. Use a oração como lente para ver o que foi perdido e o que foi liberado. Faça um inventário das portas fechadas. Abra seu caderno e crie um mapa das portas. Liste cada perda, o que aquilo representava, identidade, segurança, status, e o que foi libertado com o fechamento, tempo, paz, espaço emocional. Pergunte: que espaço isso abriu? E espere respostas. Às vezes, a resposta vem em forma de paz. Às vezes, em oportunidades concretas que surgem depois. Outras vezes, a resposta surge nos sonhos e nas conversas. Busque conselho sábio. Leve seu mapa a alguém maduro em fé, um pastor, um mentor ou um amigo que ore com você, para ouvir perspectivas além das suas emoções. Dê-se tempo para o luto. Marque um período para lamentar, mas não se instale no luto indefinidamente. Estabeleça pequenas etapas, semana de oração, 30 dias de diário de gratidão, encontros semanais com um conselheiro. Use ritos de passagem. Faça um ritual simbólico de despedida. Escreva uma carta que você não precisa enviar. Queime-a em oração. Faça um ato de agradecimento pelo que passou. Ritos ajudam o coração a processar a perda. Observe sinais de reconfirmação. Paz interior crescente, portas que se abrem de modo coerente com sua fé, confirmação através da palavra e do conselho, e oportunidades que alinham dons e valores. Para ajudar na prática, aqui está um modelo simples para seu mapa das portas, no caderno. Coluna 1. Porta fechada. Emprego X. Relacionamento Y. Coluna 2. O que representava? Segurança financeira, identidade. Coluna 3. O que foi libertado? Tempo, ausência de conflito. Coluna 4. Possibilidades abertas. Serviço voluntário. Estudo. Mudança de cidade. Coluna 5. Passos práticos. Orar. Procurar mentoria. Cursos. Candidatar-se. Coluna 6. Versículos ou promessas para meditar. Preencha com honestidade. Por exemplo, emprego X representava segurança, foi perdido. Liberou 20 horas semanais. Possibilidade. Servir no Ministério de Jovens. Passos. Conversar com líder. Começar curso teológico. Versículo. Salmo 37:5. Repito com carinho. Não ignore a porta que se fechou. Confie no espaço que ficou. O chamado não é para negar a dor, mas para não permitir que a dor se torne a última palavra. Deus age no vácuo que ficou. Ele gosta de preencher vazios com sua presença e com propósitos que nossos olhos humanos não conseguem ver de imediato. Imagine um campo recém-arado. Aos olhos de quem passa, parece devastado, sem sentido. Só lama e terra remexida. Mas o agricultor sabe, esse solo foi preparado para a semente. O que hoje parece perda e vazio é o preparo para uma colheita abundante. Permita que o Espírito trabalhe como arador em sua vida. Permita que o terreno seja revolvido. Em tempo, brotos surgirão. Enquanto você começa esse processo de inventário, oração e recuperação, mantenha o coração atento. Observe portas que começam a se abrir no lugar daquele vazio. E com delicadeza, prepare-se.
Enquanto as portas mudam, algo começa a nascer dentro. Um desejo mais profundo por intimidade com Deus que o levará à próxima etapa desta jornada. Há um momento na preparação que é tão suave quanto decisivo. Nasce em você uma fome que não é por comida nem por prazeres passageiros, mas por proximidade com Deus. Esse desejo crescente por silêncio, por oração, pela palavra e por uma comunhão mais verdadeira não é acidente. O Espírito não apenas redireciona, ele te chama para mais profunda comunhão. Quando isso acontece, algo dentro de você se alinha. O coração aprende a ouvir antes de correr, os olhos aprendem a ler a vida com outra claridade. Pense em Daniel. Ele não esperou grandes sinais públicos para entender. Ele voltou ao jejum e à oração, batendo 3 vezes à porta do trono de Deus, até que entendimento lhe fosse concedido. Daniel 6, 9, 10, Daniel 9. Ou lembre-se de Maria, que sentada aos pés de Jesus, escolheu a parte boa, não por negligenciar o serviço, mas por priorizar a escuta íntima e a presença. Lucas 10, 39 e 42. Esses exemplos nos mostram que antes de respostas extraordinárias, vem uma fome ordinária por um relacionamento diário. Como isso se manifesta na prática? Primeiro, há mudanças sutis na rotina. Você começa a levantar 10 minutos mais cedo para orar. A palavra passa a consumir o café da manhã e as redes sociais perdem espaço. Há um incômodo positivo. Não é angústia paralisante. É uma atração, uma saudade de Deus que não se cala. Você pode perceber sonhos carregados de símbolos ou uma sensação de paz quando decide algo alinhado com Deus, mesmo que a razão humana não explique. Pequenas revelações aparecem em oração. Uma frase que vem com força, uma lembrança que aponta para um caminho, uma convicção que se firma. Anote tudo. Não despreze as anotações matinais. Ali, frequentemente, nascem mapas. Quero sugerir práticas concretas que alimentam essa fome e a transformam em direção. Não são regras rígidas, mas exercícios que treinam a escuta. Reserve 10, 20 minutos diários de atenção exclusiva, sem celular, sem pressa. Comece agradecendo por 3 coisas. Leia um pequeno trecho da Escritura com calma e passe 2 minutos em silêncio, perguntando ao Senhor: que queres hoje de mim? Experimente um jejum simples por um dia ou por meio período, se sua saúde permitir. O jejum disciplina a carne e faz a alma ouvir mais claro. Ao jejuar, aumente intencionalmente o tempo de oração. Participe de um pequeno grupo de oração ou de estudo bíblico. Em comunhão amadurece a revelação. Conselhos maduros confirmam e corrigem impressões. Mantenha um diário espiritual. Anote orações respondidas, sonhos, impressões e qualquer encaminhamento. Releia a cada mês. Você ficará surpreso com o padrão de direção. Procure mentoria espiritual. Uma voz experiente pode ajudar a distinguir desejo emocional de chamado real. Alguns sinais concretos a observar enquanto você cultiva essa intimidade. Sonhos com símbolos recorrentes não precisa decifrar sozinho. Compare com a Escritura e peça discernimento. Sensações de paz interior ao considerar uma decisão importante, não confundir com alívio da pressão. Impressões que se confirmam por etapas, ou seja, não uma única epifania, mas uma sequência de pequenas confirmações ao longo do tempo. Se as impressões se harmonizam com a palavra e com conselhos sábios, é provável que sejam do Espírito. É importante também aprender a testar essas experiências. A fome por Deus pode ser genuína, mas a interpretação precisa passar pelo filtro bíblico e pela comunidade. Pergunte: isso glorifica a Cristo? Isso está de acordo com as Escrituras? Há pessoas maduras que confirmam. A paz que acompanha a decisão é duradoura ou efêmera. Discernimento humilde evita tropeços e falsas rotas. Não subestime um coração que volta para Deus.
Muitas histórias de grande propósito começaram com alguém que, em meio à incerteza, escolheu voltar à presença. Há uma diferença entre curiosidade espiritual e fome que persevera. A segunda persevera mesmo quando a resposta demora. Alimentar essa fome é, na verdade, preparar seus ouvidos e mãos para aquilo que virá. Como o aprendiz que afina seu instrumento antes do concerto, você está sendo afinado. As cordas da sua alma ganham a tensão certa para tocar a melodia que Deus planejou. Ou imagine um marinheiro que ajusta as velas quando sente a mudança do vento. Não se vê o porto ainda, mas o barco começa a tomar o rumo certo. Permita-me encorajar com 3 orientações finais. Permaneça fiel nas pequenas práticas. Registre o que Deus lhe revela. Busque conselho. Pequenas fidelidades moldam grandes destinos. Talvez hoje você só consiga 5 minutos a mais em oração. Comece por aí. Talvez não haja clareza total, mas haverá movimento. Itens práticos alinhados com Deus começam a surgir, e sua alma se tornará mais sensível ao sopro do Espírito. Enquanto você cultiva essa intimidade, lembre-se, essa fome não é um fim. É o meio pelo qual você será capacitado a receber e cumprir o propósito que Deus tem para você. Não a desperdice. Volte-se diariamente, mesmo com poucos minutos. Alimente a comunhão. Pregue a disciplina do jejum quando for possível. E mantenha-se rodeado de irmãos que possam caminhar com você. À medida que sua intimidade cresce, o Espírito terá espaço para operar mudanças internas profundas, e será nessa base de comunhão que você suportará provas, desenvolverá dons e seguirá para as portas que Ele vai abrir. Enquanto sua intimidade cresce, o Espírito começa a lapidar seu caráter. As provas aparecem. Há um tempo em que Deus nos envolve com calor, não para nos destruir, mas para purificar. As provas que chegam à nossa vida funcionam como um forno que remove o excesso, como o martelo que dá forma ao metal. Esse processo é difícil, às vezes doloroso, mas essencial. O Espírito está preparando habilidades, caráter e resistência para o propósito que virá. O que o Espírito prepara, Ele também protege. Mas primeiro, Ele refina. Pense em Paulo. Ele não foi moldado em semanas de conforto. Em 2 Coríntios 11, vemos a lista dura das perseguições, das prisões, das feridas e dos perigos pelos quais ele passou. Cada um desses sofrimentos foi uma aula prática que o ensinou a depender de Deus, a desenvolver coragem, a aprender a comunicar a verdade sob pressão. Ou em Esther, não foi apenas sorte que a colocou no palácio. As circunstâncias que a colocaram ali, a dor e o deslocamento de seu povo, foram o meio pelo qual Deus a preparou para interceder com coragem. Essas histórias mostram que o caminho para a missão muitas vezes passa pela escola das dificuldades. No cotidiano, isso se manifesta de formas pequenas e constantes. Lembro de líderes que hoje conduzem igrejas, projetos sociais e empresas, cuja formação foi começar aceitando tarefas humildes. Lavar utensílios, organizar arquivos, liderar um pequeno grupo de jovens. Um jovem que era voluntário num abrigo, aos poucos assumiu responsabilidades administrativas. Nas dificuldades de gerir recursos, aprendeu planejamento e liderança. Outra pessoa, chamada para um ministério de aconselhamento, só desenvolveu escuta empática depois de anos servindo em atendimento às famílias em crise. Essas experiências menores são o campo de treinamento onde habilidades se enraizam. A interpretação espiritual é clara. Provações não são sinal de rejeição divina nem de fracasso pessoal. São exercícios práticos dados pelo Espírito para revelar o que já existe dentro de você e para moldar aquilo que ainda falta. Na fornalha, aparecem paciência, compaixão, resiliência, disciplina, sabedoria para tomar decisões sob pressão. O Espírito usa circunstâncias para testar sua fidelidade, para promover maturidade e para comprovar vocação.
Em vez de desprezar o treino, é preciso enxergá-lo como oportunidade. Como responder então? Primeiro, mude a lente com que você olha. Pergunte-se: que habilidade esta prova está pedindo que eu aprenda? Faça uma lista honesta das competências que estão sendo requisitadas: comunicação, administração do tempo, controle emocional, tomada de decisões, empatia, liderança. Ao identificar essas necessidades, você transforma sofrimento em currículo de crescimento. Segundo, aceite as pequenas tarefas com excelência. Não despreze os serviços que parecem irrelevantes. Um trabalho feito com dedicação se torna prova de caráter. Pratique a excelência nos detalhes. Chegar no horário, responder com gentileza, cumprir prazos, aprender a administrar recursos modestos. Pequenas vitórias repetidas constroem competência. Terceiro, procure mentoria e feedback intencional. Não caminhe sozinho. Busque alguém experiente que possa observar suas ações e oferecer correções amorosas. Um mentor vê o ângulo prático do seu treino e aponta como lapidar suas fraquezas em força. Pergunte: o que você vê em mim que preciso desenvolver? Receba correção como presente, não como acusação. Quarto, invista em treinamento prático. Cursos, oficinas, leitura focada e experiências voluntárias aceleram o aprendizado. Se precisa falar em público, matricule-se num curso de oratória ou comece liderando pequenos momentos de culto. Se precisa administrar, procure workshops de gestão financeira para ministérios. Ferramentas concretas, livros, cursos online, conferências, combinadas com prática no campo, são a receita mais segura. Quinto, registre progresso. Mantenha um diário onde anote situações, reações, lições aprendidas e feedbacks recebidos. Em meses difíceis, esse registro será prova de crescimento e de fidelidade. Celebre avanços, por menores que pareçam, e ajuste o rumo quando necessário. Sexto, mantenha a postura de obediência e humildade. O refinamento exige paciência. Não invente atalhos espirituais ou uma fé que rejeita o processo. Ore por perseverança, peça ao Espírito para lhe ensinar com humildade e agradeça pelas lições que vêm através do calor. Repito com carinho: não ignore a fornalha, não fuja do treinamento. Confie no processo. Não confunda sofrimento sem propósito com prova intencional. Filtre suas experiências pela oração, pelo conselho sábio e pela palavra, mas esteja aberto a ver propósito nas dificuldades. Use analogias quando a fé vacilar. Imagine o serralheiro que molda o metal com golpes precisos. Cada golpe é necessário para que a peça possa cumprir sua função. Pense no marinheiro que, nas primeiras tempestades, aprende a remendar velas e a consertar cordas. Essas habilidades o salvarão quando um grande navio estiver em suas mãos. Assim também, as pequenas provações o capacitam para grandes responsabilidades. Por fim, pratique a generosidade no treino. Sirva onde for necessário. Ofereça-se para tarefas que ninguém quer fazer. É nesse serviço invisível que o caráter ganha fibra e que as habilidades que o futuro vai exigir são forjadas. Combine isso com oração constante. Peça ao Espírito sensibilidade para ver o propósito e coragem para continuar. À medida que o Espírito te prepara por dentro, ele também começa a falar por fora. O mundo ao seu redor passa a funcionar como uma orquestra discreta que confirma o que já vem sendo trabalhado no seu coração. Frase-chave: o Espírito também fala pelo mundo ao seu redor, através de portas abertas, pessoas e paz interior. Preste atenção. As pequenas coincidências deixam de ser meros acidentes e tornam-se sinais visíveis de que Deus está alinhando circunstâncias para te conduzir. Lembre-se de Ruth, que foi recolhida ao campo de Boaz. Ruth não planejou encontrar justamente aquele homem. Ela apenas obedeceu ao chamado de trabalhar e confiar.
A narrativa bíblica mostra como uma série de encontros aparentemente casuais, a presença de Boaz naquele talhar, a providência na colheita, acomodou-se perfeitamente ao propósito de Deus para a vida dela. Rute 2. Do mesmo modo, em Atos, Ananias foi movido a procurar Saulo após a visão, um encontro que mudou a direção do ministério de Paulo e, por consequência, a história da igreja. Atos 9. Essas histórias nos ensinam: Deus usa pessoas e portas abertas para confirmar uma rota. No cotidiano, as providências externas se apresentam como convites inesperados, portas que se abrem no tempo certo, mensagens que chegam bem na hora, ou até apoio financeiro que surge quando tudo parece impossível. Talvez você receba um e-mail com uma oportunidade que encaixa exatamente nas suas novas habilidades. Ou um velho amigo se aproxima com conselhos e uma conexão que muda sua trajetória. Ou surge paz ao tomar uma decisão que antes gerava dúvida. Essas são as pegadas do Espírito no cenário externo. Mas como discernir entre um sinal legítimo e uma ilusão? Como saber se aquela coincidência é confirmação ou apenas desejo projetado? Primeiro, traga tudo para o crivo da coerência espiritual. Um sinal coerente estará alinhado com aquilo que a Bíblia e suas convicções cristãs já apontam. Se a oportunidade promove frutos espirituais, justiça, amor e serviço, há motivos para prosseguir. Segundo, busque confirmação pela palavra. Compare impressões e ideias com textos bíblicos e princípios cristãos. Terceiro, procure conselho de pessoas maduras na fé. O Espírito frequentemente fala através da comunidade. Quarto, observe a paz interior. Ela atua como selo que confirma decisões, não uma emoção passageira, mas uma tranquilidade que permanece mesmo diante da incerteza. Tenha sempre uma postura de teste. Confie, mas teste. Não ignore o sussurro, nem corra para qualquer brilho. Antes de correr para uma porta aberta, pare para orar. Peça clareza, peça proteção e peça por sinais adicionais se necessário. Verifique se a oportunidade exige pressa indevida. Sinais genuínos costumam vir acompanhados de confirmação gradual, não de pressa que pressiona sua consciência. Pergunte: essa porta honra a palavra? Essa pessoa tem fruto e integridade? A paz que sinto é duradoura? Respostas afirmativas agregam confiança. Dúvidas insistentes pedem cautela. Há sinais a que devemos resistir a confundir. Nem toda coincidência é providência. A tentação de transformar qualquer evento agradável em sinal pode levar a decisões precipitadas. Também não confunda sinais visíveis com aprovação imediata. Uma oferta vantajosa pode ser tentação. Um elogio pode inflar orgulho. Teste sempre com oração e comunidade. Um instrumento prático. Ao perceber uma coincidência significativa, escreva-a, ore por 3 dias e peça a um conselheiro maduro para conversar sobre ela. Se o sinal persistir de modo coerente, repita o passo, peça confirmação adicional. Deus, muitas vezes, confirma por repetição portas que se abrem sucessivamente e paz que permanece. Valorize as pequenas providências. Nem toda confirmação vem em forma de milagre claro. Muitas vezes, o Espírito confirma através de detalhes simples, um telefonema, uma conexão casual, uma oportunidade de servir que leva a portas maiores. Cultive gratidão por essas confirmações menores. Elas sustentam a fé para o passo seguinte. E quando o sinal for de apoio material, seja generoso. Ofertar com fé e sabedoria honra a mesma mão que provê. Analogia prática. Imagine um farol na noite. Ele não substitui o mapa do navegador nem a bússola, mas oferece confirmação quando a costa se aproxima. Assim são as providências externas. Elas não anulam a necessidade de examinar a palavra e a orientação interior, mas confirmam que você está na rota certa.
Não é sinal para abandonar todo critério. É um guia luminoso que ressalta onde a maré está a teu favor. Se você está vivendo esse tipo de confirmação agora, celebre com humildade e prepare-se com responsabilidade. Aberturas externas costumam exigir prontidão prática, disponibilidade, preparo de competências, redes de apoio, estabilidade emocional. Não corra sem se equipar. Enquanto caminha, mantenha um diário de sinais. Anote portas que se abriram, pessoas que apareceram, paz recebida. Esse registro, ao ser relido, revela um padrão de cuidado divino e dá coragem para avançar. Por fim, mantenha-se sensível e vigilante, mas não ansioso. Deus é cuidadoso. Ele alinha o mundo ao redor para te conduzir, mas também usa o teu sim, tua maturidade de coração, para operar. Quando portas se abrem e encontros surgem, responda com fé madura, discernindo, consultando, esperando confirmação e agindo com amor. O Espírito fala por fora e por dentro. Aprenda a ouvir os dois ao mesmo tempo, a bússola interna e o farol externo, e você verá seu propósito emergir com clareza cada vez maior. Você permaneceu até aqui, e por isso, antes de encerrar, quero caminhar contigo mais uma vez por tudo aquilo que vimos, colocando em palavras simples e firmes os sinais que o Espírito tem usado para preparar vidas. Respire comigo. Vamos resumir com frases curtas, para que elas possam ficar guardadas no seu coração como pedras de memorial, marcando passos, lembrando trilhas. Quando um peregrino encontra uma pedra erguida, sabe que alguém já passou por ali e foi orientado. Que essas palavras sirvam como marcos para você. Inquietação. Aquela sensação incômoda que não deixa seu peito em paz. Talvez você acorde pensando em um sentido diverso para a sua rotina, ou sonhos insistentes tragam imagens de mudanças. Portas que se fecham, perdas concretas ou simbólicas, como um emprego que termina, uma amizade que se desfaz, ou uma oportunidade que não vingou. Essas portas criam espaço para algo novo e, às vezes, mais fiel ao chamado. Fome por intimidade. Um desejo ardente de orar mais, jejuar, ler a Bíblia, buscar silêncio. Pequenos sinais práticos. Você levanta mais cedo para dialogar com Deus. Começa um diário espiritual. Sente vontade de estar mais tempo em adoração. Provas que lapidam. Situações difíceis que testam sua fé e moldam seu caráter. Conflitos no trabalho, uma doença, limites financeiros. Essas provações não vêm para destruir, mas para afiar paciência, humildade e criatividade. Providências externas, encontros inesperados, portas abertas, confirmações visíveis, um e-mail que chega no momento certo, uma pessoa que se apresenta com um conselho, recursos surgindo onde parecia impossível. Cada uma dessas palavras é um farol. Cada uma, um sinal amoroso do Espírito que não deseja nossa confusão, mas nossa formação. Se alguma dessas coisas começou a tomar forma em você hoje, uma inquietação que deixou de ser apenas incômodo, uma porta que se fechou recentemente, uma fome nova por oração, uma provação que tem chamado sua resposta, ou sinais lá fora que parecem sussurrar, vai. Saiba disso agora. Sua história não é um amontoado de acidentes. Há um autor maior escrevendo com cuidado. O que parece desordem pode ser, na mão de Deus, preparação. Pense em um jardineiro que poda para fazer brotar flores mais fortes. As tesouras parecem violentas, mas são gesto de cuidado. Quero te elogiar pelo lugar onde você está agora. Permanecer atento, buscar entendimento e não se resignar ao conformismo é um gesto de coragem espiritual. Você faz parte de uma minoria que não aceita respostas fáceis e que anseia por sentido. Obrigado por investir esse tempo. Obrigado por desejar ouvir. Esse é o tipo de coração com que Deus trabalha de perto, terno, disposto, muitas vezes vulnerável, mas aberto. Você não está sozinho nesta estrada.
há uma comunidade invisível de praticantes, mentores e amigos que também trilham esse caminho. Se algo mudou em você enquanto ouvia, se alguma lâmpada interna acendeu, se uma lembrança voltou à tona ou se um choro silencioso veio ao rosto, aceite isso como prova de que o processo está ativo. O Espírito não opera apenas em sinais externos. Ele age principalmente em secretas convicções do coração. E quando o interior muda, a vida externa começa a alinhar-se. Por isso, anote o que sentir. Uma palavra, uma imagem, um nome. Às vezes, uma única palavra basta para orientar o próximo passo. Agora faço um apelo pessoal. Declare publicamente a sua decisão. Escreva nos comentários com coragem e fé. Eu seguirei pela estrada que Deus escolher. Tornar esse compromisso visível tem poder. Não por formalidade, mas porque declarar a fé em comunidade cria suporte e responsabilidade. E porque sua palavra pode encorajar outros que têm medo de dar o primeiro passo. Se você já tomou essa decisão em silêncio, venha agora e traga-a à luz. Se ainda está hesitando, use este momento para dizer: estou aberto, mostra-me, Senhor. Use a frase exata, escreva-a e veja o que o Espírito começa a fazer com esse pequeno ato de obediência. Lembre-se, um simples testemunho pode ser a mão que segura outra pessoa na hora da queda. Algumas instruções práticas antes de irmos mais longe. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative as notificações. Não é apenas por números, é para que nos próximos vídeos possamos caminhar juntos, aprofundando como ouvir esclarecidamente a voz do Espírito em decisões concretas, mudança de trabalho, casamento, ministério e serviço. Curta este vídeo se ele tocou seu coração. Compartilhe com alguém que esteja vivendo inquietação agora. Um amigo, um familiar, um colega. Pode ser que o simples envio deste conteúdo seja a porta que Deus usará para atingir alguém que está no limiar do passo mais importante da vida. Cada comentário e cada compartilhamento fazem com que esta mensagem alcance quem precisa. Ao compartilhar, considere escrever uma breve nota junto. Vi isso e pensei em você. Isso humaniza e aumenta o alcance pastoral do gesto. Antes de terminar, quero convidar você a um momento prático de silêncio e escuta. Não é uma técnica mágica, apenas um gesto simples de presença com Deus. Se puder, sente-se de maneira confortável. Feche os olhos se isso for seguro para você. Coloque as mãos sobre o peito ou no colo. Respire profundamente 3 vezes. Inspire contando até 4. Segure por 2. Expire contando até 6. Repita mais 2 vezes. Agora peça com humildade: Senhor, eu quero ouvir. Mostra-me o próximo passo. Fique em silêncio por 30 a 60 segundos. Não procure palavras, apenas ouça. Se algum pensamento surgir, uma imagem, uma lembrança, uma pessoa, permita que venha e entregue ao Senhor para a interpretação. Depois do silêncio, anote o que surgiu. Mesmo uma única palavra pode ser uma lâmpada para a próxima direção. Se preferir, faça isso com um caderno à mão para anotar rapidamente antes que a inspiração se dissipe. Se preferir, aqui vai uma breve orientação para esse silêncio. Minuto 0010, acalme o corpo, solte ombros e mandíbula. Minuto 0-10-040, 3 respirações profundas e concentradas. Minuto 0.41.0. Peça ao Espírito para falar. Permaneça em escuta. Se algo veio, uma frase, um nome, um sentimento de paz ou um incômodo renovado, trate isso com ternura. Confirme com a palavra. Converse com alguém maduro espiritualmente. Ore novamente pedindo clareza. O discernimento amadurece quando testamos impressões à luz da Escritura e da comunidade. Por exemplo, compare o que sentiu com promessas bíblicas ou com exemplos de vida de pessoas que você respeita. Isso ajuda a evitar decisões impulsivas.
Agora eu te abençoo com palavras que venho guardando como um presente pastoral. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente. Que o Espírito Santo te envolva com ternura e clareza, dissipando confusão e trazendo coragem. Que as portas que se fecharem sejam percebidas não como negações, mas como poda que prepara para a maior colheita. Que a fome que arde em seu peito por intimidade com Deus seja saciada e também usada como combustível para serviço. Que as provações vindas neste tempo lapidem não apenas seu talento, mas seu caráter, tornando-lhe mais parecido com Cristo. E que, quando as providências externas chegarem, encontros, recursos, confirmações, você tenha olhos para ver e pés prontos para caminhar. Antes de nos despedirmos, recordo os passos práticos de hoje. 1. Declare seu compromisso nos comentários. Eu seguirei pela estrada que Deus escolher. 2. Inscreva-se e ative notificações para os próximos episódios. 3. Curta e compartilhe com alguém que vive inquietação. 4. Faça o exercício de silêncio e anote o que o Espírito trouxe. 5. Busque uma comunidade ou mentor espiritual para ajudar a discernir e apoiar sua caminhada. Se você sente medo de agir, lembre-se de que coragem não é a ausência do medo, mas avançar apesar dele, com a mão de Deus guiando. Se sente fatiga, permita-se luto pelas portas perdidas. Não engula dor, ofereça-a a Deus. Se há alegria discreta nas pequenas confirmações, celebre e agradeça. Cada resposta é um tijolo sendo colocado no caminho do seu propósito. Faça pequenos passos, um telefonema, um pedido de conselho, uma oferta de serviço. São atos que testam portas e confirmam direções. Quero também oferecer uma promessa de continuidade. Nos próximos episódios, iremos aprofundar como ouvir claramente a voz do Espírito em decisões práticas, como escolher um trabalho que combine chamada e sustento, como discernir um casamento ou compromisso conjugal, como responder a um convite de ministério e como entender sinais financeiros e relacionais. Serão episódios com exemplos, perguntas práticas para fazer em oração e exercícios de discernimento que você pode aplicar já esta semana. Se você deseja um tema específico, escreva nos comentários. Eu lerei e relevo os pedidos ao Pai antes de planejar os próximos conteúdos. Por fim, volto a você com carinho pastoral. Não se apresse em forçar respostas. Caminhe com paciência. Faça pequenos passos de obediência. Um telefonema, um pedido de conselho, uma oferta de serviço e observe como Deus confirma ou redireciona. Este é um caminho de intimidade, formação e missão. Você está sendo chamado não para um sucesso fácil, mas para uma fidelidade que transforma vidas. Até breve. Paz em Cristo.